Saudações a todos vocês, espero que estejam todos muito bem. Para você que está vindo do Instagram, para você que veio do Google, da internet, estamos aqui no YouTube para gravar essa aula prévia do curso de redação do Como Assim Professor. Pessoal, primeiramente queria dizer que para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Nós estamos com esse projeto de curso de redação exatamente pela demanda que teve lá na página, vocês pediram bastante, nós nos organizamos, estamos aqui com um cenário bonito, estamos aqui com um equipamento bacana para poder acompanhar aí com o slide que vai ser disponibilizado para você, esse PDF, também poder acompanhar. Enfim, pega a sua aguinha, se acomoda, senta aí e vem com o prof, porque hoje aqui nós vamos falar sobre o curso de redação do Como Assim Professor, mas acima disso falaremos sobre redação. Aqui eu tenho certeza que só de você assistir essa aula do começo ao fim, com certeza a sua mentalidade sobre como elaborar uma redação vai mudar. Então, vamos para os slides, pessoal. Está começando a prévia do curso de redação do Como Assim Professor. Bom, para você que ainda não conhece o Como Assim Professor, nós somos uma rede social, nós estamos na rede social Instagram, nós somos uma conta lá do Instagram que foi criada em 2021, eu sou o criador do Como Assim Professor e nós fomos criados com o objetivo de ensinar e oferecer dicas sobre a língua portuguesa. Pessoal, eu comecei o projeto do Como Assim Professor logo depois que eu me formei, agora ele está completando 2 anos, com 1 ano de página nós estávamos com 200 mil pessoas, agora nós estamos com 430 mil seguidores por lá. Para mim é muito satisfatório estar à frente desse projeto, receber a confiança de tantos de vocês para que eu pudesse também coordenar aí vocês por esse caminho da língua portuguesa. Bom, pessoal, vamos avançando aqui, porque depois eu falo sobre o português de bolso, Quem é o professor do Como Assim Professor? Nessa hora eu me apresento para vocês. Para quem não me conhece, pessoal, eu sou o professor Felipe Balestreiro, eu sou advogado, atuante na área de direito de família e direito de trabalho, mas também sou professor de língua portuguesa, licenciado em letras, especialista em redação e oratória. Olha só que bacana. Fiz lá a minha faculdade, depois saí da faculdade e já fui fazer uma especialização em redação, que é o que eu gosto, é o que eu curto. E muita gente me pergunta, professor, direito e letras tem alguma coisa a ver? É claro que tem, jovem. Tem, porque tudo que a gente faz, a gente precisa se comunicar bem, a gente precisa procurar falar de uma forma bacana, a gente precisa escrever da forma correta, para que não haja desentendimentos em nossa escrita, A redação ela é super importante em todos os aspectos da nossa vida. Pessoal, falei aqui que eu falaria do português de bolso depois, O que é esse tal de português de bolso, professor? Lá no Instagram, como eu falei, nós temos 340 mil seguidores pelo Como Assim Professor. E o português de bolso, pessoal, volta para cá, é uma coleção de livros digitais sobre língua portuguesa. Nós falamos sobre 5 temas diferentes, é uma coleção que está no precinho, mas enfim, se você ficou curioso, dá um pulinho lá no Instagram do Como Assim Professor, lá você encontra tudo sobre os nossos materiais e eu tenho certeza que pode te ajudar também nessa caminhada. Se você falar lá que assistiu esse vídeo aqui no YouTube e está interessado na coleção da coletânea do português de bolso, eu vou dar um desconto aí de 20% para vocês. Pode chamar lá no WhatsApp que não tem erro. Tá, pessoal? Seguindo aqui então, para o que finalmente importa, para quem se destinará a esse curso, de redação do Como Assim Professor? O curso de redação do Como Assim Professor é destinado a todos que queiram auxílio para entender a redação do zero, volta para cá. Pessoal, hoje aqui nós iremos entender regrinhas, macetes basilares sobre a redação. E depois, ao decorrer do curso, tudo que nós falamos aqui hoje, tudo que nós falaremos aqui hoje, será ainda mais mastigado, dado ainda mais em detalhes para vocês lá no curso de redação. Por lá nós teremos muito tempo para conversar sobre os temas. Aqui nessa aula eu vou passar sobre o cronograma do curso e nós iremos comentar sobre o tema das aulas do cronograma, tá bom? Então, vocês além de conhecerem a carga do curso, vai ser um curso tranquilinho, aulinhas de 15 a 20 minutos cada uma, tá? Bem tranquilo para que a gente não fique ali realmente batendo, martelando. É para ser leve, é para ser tranquilo, que nem um beijo de mãe, que nem um abraço de pai, beleza?
Então vamos aqui, pessoal. O curso de redação do Como Assim Professor é ideal para entender o básico sobre a redação e os motivos e razões de escrevermos e sermos avaliados pela escrita. Então, pessoal, eu como professor entendo que ainda mais importante do que escrever bem é entender o porquê da gente escrever bem, né? Quando a gente fala sobre fazer uma redação, nós somos ensinados desde criança. Escreva bem, faça uma boa redação, né? Tenha ali uma escrita satisfatória. Tá, mas por quê? Por que a gente tem que escrever bem? Por que a gente tem que ter uma escrita satisfatória? Parece óbvio, pessoal, mas não é não, viu? Se liga aqui, ó, no nosso próximo slide. Reflita. Quem fala bem, escreve bem? E quem escreve bem é naturalmente um bom orador? Aí eu pergunto para você que está me assistindo. Responda aqui nos comentários. Você acha que quem escreve bem é um bom orador, pessoal? Assim, automaticamente, né? Não estou falando daquele cara que treina os dois. Estou falando daquele cara que começa assim, logo de crianças, fala, nossa, essa criança fala bem. E aí se desenvolve e ele naturalmente vira um escritor. Não, né? Isso não acontece. E o mesmo também é o oposto, pessoal. Sabe por quê? Porque existe uma diferença entre fala e escrita. E parece óbvia, mas também não é. Muita gente tem essa confusão, né? Por isso que na escrita, por exemplo, nós usamos normas gramaticais. E na fala, nós temos a linguagem informal. Ou seja, quando nós estamos conversando com o público em determinadas situações, como por exemplo, numa conversa com os amigos no boteco, ou então numa festa de aniversário, numa festa de casamento, você não vai ficar ali 100% preocupado em delapidar a sua fala, em falar ali, né, bonito, rebuscado. Não, você está entre amigos, você está entre família, entre pessoas que você conhece, então não tem por que se preocupar tanto com a escrita, certo? Porém, quando a gente escreve, pessoal, aí são outros 500, né? Porque na escrita a gente tem que buscar trazer com bastante clareza tudo aquilo que a gente quer dizer. A gente precisa buscar os argumentos, elencar os argumentos e escolher da forma como nós passaremos para o papel. Então na fala é tudo muito imediato, né? Nós estamos aqui, eu estou falando com vocês e tudo que vem aqui na cabeça eu já tenho que para organizar, falar e já jogar para que vocês me entendam. Na escrita não. Na escrita nós temos esse benefício, né? Esse privilégio de poder olhar aquele papel em branco e falar assim, como que eu vou passar o meu pensamento para esse papel? Então, vamos seguir aqui nos slides, né, pessoal? A gente já viu que quem fala bem, naturalmente não escreve bem. Aí você pode vir falar para mim, professor, mas eu tenho um primo que tem um amigo que tem um sobrinho que fala super bem, escreve super bem. Parabéns para ele. O que eu quero dizer é que é o seguinte, para você falar bem, são determinadas características. Para você escrever bem, são outras características não tão similares assim. Então, pessoal, são duas habilidades distintas, certo? Avançando aqui no slide, a diferença entre fala e escrita, né? Conversamos aqui um pouquinho, sobre a diferença entre fala e escrita. E aí também agora nós temos que entender, né, pessoal, afinal, por que nós escrevemos e por que nós somos testados na escrita. Volto para cá. Uma coisa muito comum da gente observar, principalmente quando a gente está chegando na época de faculdade, né? A gente, quando você coloca na cabeça que você quer fazer uma faculdade, te abre um leque de opções. Então você pode ir para a área de humanas, biológicas, exatas, que mexe com números, enfim. E muita gente me pergunta, às vezes até em roda de conversa, os amigos mesmo, pô Felipe, por que eu, que só vou mexer com números, sou testado com uma prova de redação, por exemplo, né? Quando a gente vai fazer o vestibular, a prova de redação ela é para todos os cursos. Quando você vai prestar o Enem, eles não querem nem saber se você é de humanas, exatas, biológicas, eles vão te dar redação. Em vestibulares como a Unesp, USP, por exemplo, também tem a redação. Então você também será testado através da redação, independente do curso que você escolher. Por que isso acontece? Por que apenas quem é de humanas não é testado na redação? Porque são todos e não apenas aqueles que vão fazer cursos que exijam da escrita. Aí entra a dica de milhões, pessoal, para que vocês entendam isso e não esqueçam mais e também não repliquem essas coisas, tá? Sobre, eu sou de exatas, eu não preciso escrever, eu sou de biológicas, eu não preciso escrever. Olha só,
quando a gente tem a escrita e a fala, né? Falamos já a diferença das duas. Nós falamos então que na fala nós temos que replicar aquele conteúdo imediatamente, né? Tudo aquilo que a gente está falando sai esporadicamente, a gente se organiza num tempo muito mais curto do que na escrita. É exatamente isso que o teu examinador quer saber. Se você tem a capacidade de, por exemplo, olhar aquela folha em branco, entender o que ele está pedindo no texto auxiliar, geralmente, né, vem um textinho lá para a gente ter uma prévia na redação, para a gente poder se amparar, e aí ele vai querer saber se você tem a capacidade para ler e interpretar aquele texto, sintetizar as informações principais daquele texto, organizar essas informações na sua cabeça, juntamente com o conhecimento que você já tem, porque se pressupõe que você seja uma pessoa antenada, certo, jovem? Que lê notícias, lê jornais, está por dentro das atualidades que tanto são cobradas em vestibulares e concursos. Então o examinador, ele sabe que você já sabe, ele já está ligado naquilo e ele quer ver como que você organiza os conhecimentos do texto base, os conhecimentos que você já tem, os conhecimentos que estão ali, todos junto com você, e como você vai fazer para organizar isso numa sequência lógica, como você vai fazer para elencar os seus argumentos, como os seus argumentos serão construídos para atingir a finalidade do texto e a forma como você vai passar aquilo para o papel. Cansou por aí? Imagina para o examinador que tem que ficar de olho em tudo isso. Imagina para a gente que tem que aprender tudo isso para satisfazer ali o examinador, mas não só isso, né, pessoal? Para poder atingir os nossos objetivos. Então, é essa a razão de você, mesmo não sendo da área de humanas, ser testado com provas escritas. Não é somente o conhecimento ortográfico, o conhecimento gramatical que está sendo testado ali naquele momento. É a sua capacidade de organização, de argumentação, de interpretação e todo o resto que nós comentamos aqui. Então, pessoal, como eu falei, mais importante do que entender a escrita, saber escrever, é entender o porquê nós escrevemos. Então aqui nós já falamos sobre a diferença entre fala e escrita, essencial para que a gente possa de fato entender, né, como funciona as habilidades de fala e de escrita, para já desmistificar aquele negócio de professor, eu falo muito bem, eu não preciso aprender redação. Cuidado, jovem, cuidado. Então falamos sobre fala e escrita e agora também já estamos falando aí, né, sobre a organização textual, o porquê você é testado numa prova escrita. Passando então, pessoal, né, na segunda aula aí desse curso de redação, nós iremos ver os motivos, né, de existir diferentes gêneros textuais. Por que nós temos diferentes formas de escrita? Bom, deixa eu te perguntar uma coisa. Se a sua mãe pega e fala para mim, faça uma lista de compras para que eu possa utilizar no mercado. E você ir lá e, ao invés de fazer uma lista de compra elencando os itens que ela precisa, você joga o hino do Corinthians lá, ou você joga o hino nacional lá na lista de compra da sua mãe. No mínimo, a sua mãe vai ficar bem brava com você. O mesmo acontece se o seu professor te pedir uma redação e você colocar uma receita de bolo ou uma lista de compra na redação. Nossa, professor, que viagem é essa? Pois é, jovem, entenda. Diferentes tipos de texto se enquadram em diferentes ocasiões. Olha só, afinal, por exemplo, o hino nacional, o hino do Corinthians, né? Os corintianos, hein? Todos eles, né, o hino nacional, o hino do Corinthians, eles estão corretos gramaticalmente. Eles estão com a gramática correta, eles estão coerentes. Enfim, eles têm uma construção lógica e estão bonitinhos ortograficamente falando. Mas se você joga esse texto na tua redação, você vai zerar. Por quê? Veja, o hino nacional, por exemplo, ele tem coerência, ele tem uma boa construção, ele está ortograficamente correto, embora a ortografia do hino nacional seja confusa por ser arcaica, né, mais antiga, mas ainda assim está completamente correto. Em tese, se você escrever uma redação com todas as palavras certas, com tudo legal, bonitinho, seria para você tirar uma boa nota. Mas não adianta nada você escrever tudo com coerência, com uma boa ortografia, se não for o tipo textual que ele te pediu.
se não for o tipo textual que você precisa apresentar, porque os diferentes tipos textuais exigem diferentes habilidades. Por exemplo, para você fazer um poema, são habilidades diferentes do que para você escrever um texto dissertativo. Então, por conta disso, nós temos os diferentes gêneros textuais, porque nós temos muitas formas de nos comunicar. Veja, pessoal, se eu digo para vocês aqui, vou contar uma receita de bolo, eu posso simplesmente falar uma receita de bolo, que eu não tenho que mudar a fonte, eu não tenho que mudar tamanho, não tenho que mudar a forma, como vai... não tem nada, porque simplesmente está sendo falado. Mas quando você faz uma apresentação dessa em formato de texto, talvez ela exija formas específicas. O mesmo acontece com poema, com poesia, com tudo. Por isso nós temos diferentes tipos textuais. Voltando para o slide aqui, pessoal. Na aula 3, nós entenderemos os tipos textuais e por que faz a diferença entender todos eles. Entra de acordo com o que nós falamos aqui. Mas nessa aula, pessoal, na aula 3, nós falaremos especificamente desses tipos textuais, não ligando apenas os motivos pelos quais eles são diferentes, mas entendendo cada um desses gêneros textuais. Eles são fixos, eles não mudam, e isso é muito bom. A notícia ruim é que eles são vários. Precisa decorar tudo, professor? Não, não precisa decorar, mas é bom entender cada um deles, e isso nós faremos no curso de redação do Como Assim, Professor. Infelizmente, por aqui não daria tempo. Tá certo? Bom, pessoal, a aula 4 nós falaremos especificamente sobre o texto dissertativo argumentativo. Lembra quando eu falei para você que existem diferentes tipos de texto? Dei o exemplo para você do hino do Corinthians, do hino do Brasil, da receita de bolo. Então, além desses, tem diversas outras. Por exemplo, o advogado, quando ele quer se comunicar com o juiz, ele se comunica através de uma petição. Quando você vai fazer uma poesia, você tem que separar as estrofes, tem que ter o lance da rima em alguma delas. Mas e quando nós fazemos uma redação, pessoal? Qual é o tipo de texto que é exigido de nós? O tipo de texto está aí na sua tela. É o texto dissertativo argumentativo. Professor, que nome difícil! Mas vocês vão perceber que é apenas o nome mesmo, pessoal. Porque o texto dissertativo argumentativo vai testar a sua capacidade de organizar, de colocar no texto, de argumentar. Então é extremamente importante que você entenda como construir um texto dissertativo argumentativo para você não vacilar na sua redação. Geralmente o texto dissertativo argumentativo é assim cobrado aos montes em vestibulares, em concursos, em processos seletivos. Então vocês vão ver que de todos aqueles gêneros textuais, por conta disso aqui ser um curso de redação, ser a prévia do curso, no curso de redação nós entraremos de cabeça no texto dissertativo argumentativo em meio a todos aqueles. Porque de fato o texto dissertativo argumentativo é o que vai fazer a diferença na sua aprovação. Tá certo? Pessoal, para então nós finalizarmos aqui esse primeiro encontro, esse encontro prévio, um encerramento. Eu queria fazer um encerramento um pouco especial aqui para vocês. Por quê? Porque nesse encerramento eu vou falar sobre a sua organização, sobre a sua leitura, sobre os seus estudos e sobre o treino que você deve ter, tá? Por que é importante falar de tudo isso quando nós falamos de redação? Porque, pessoal, eu vou ser bem sincero com vocês aqui. Vocês podem comprar o curso de redação do Como Assim, Professor. Eu tenho certeza que vai fazer diferença para vocês se vocês estiverem prontos em fazer a diferença. Se você simplesmente comprar e não abrir, não procurar entender as aulas, não fazer anotações, não estudar, não tem milagre. Quem vende receita milagrosa pela internet eu não sei, eu é que não sou. Então se você não aproveitar o curso, lendo, anotando, assistindo às aulas, indo pausando para você entender os conceitos, anotando os conceitos, isso é assim, de suma importância, não existe milagre. Tem que estudar para poder entender esse tema. Ele não é tão complexo quanto vocês imaginam, mas ele pode sim ser mais difícil do que vocês pensam, tá? Então por isso a gente não pode subestimar a redação, ela é muito importante para nós subestimarmos. Quando eu falo no quesito de organização, pessoal, eu falo no sentido assim, vocês têm que se organizar
para fazer uma rotina de estudo. E é isso. Como assim, professor? Você tem que se organizar, nem que seja para ter um dia por semana para você estudar, 2 dias por semana para você estudar, 3 dias por semana para você estudar. Eu sei que às vezes é difícil, que a situação aperta, que às vezes você tem família, você tem filhos, você tem um emprego. Mas, pessoal, eu entendo que é uma questão, lógico, de elencar as prioridades na nossa vida. Professor, você está falando que é para deixar meu filho passando fome e assistir a aula de redação que você dá? Não, não é isso. Eu estou querendo dizer que o seu dia tem 24 horas. De todo mundo tem 24 horas igual. Então, se você tentar tirar pelo menos dessas 24 horas, 1 ou 2 horinhas por dia, ou até por semana mesmo, pessoal, já é muito importante. Então, vocês têm que começar a se organizar para atingir o objetivo de vocês. Fazer uma rotina de estudo, criar um cronograma, isso é assim primordial para qualquer tipo de objetivo a ser atingido dentro do âmbito da educação. Então tem que se organizar para estudar, não tem segredo, tá? Segundo, pessoal, leitura, né? Se organizar e ler. Ler é uma coisa que eu falo como assim, professor, para os meus alunos. Leia exaustivamente, leia bastante, leia de tudo. Professor, eu sou um leitor nato, li os almanaques todinhos da Turma da Mônica. Parabéns, jovem, é leitura sim, senhor. Mas o que eu quero dizer é que é interessante, às vezes, você sair da sua zona de conforto também. Por exemplo, se você está acostumado a ler o gibi, chega um dia na biblioteca municipal ou então na sua casa e vê um livro um pouco mais técnico. Não estou falando para você ler também uma teoria revolucionária, não é nada disso. Mas tenta alternar os tipos de leitura. Se você está acostumado a ler só romance, vai ler um livro investigativo. Se você está acostumado a ler só livros de documentários investigativos, vai ler um romance, vai ler uma aventura. É importante alternar os tipos textuais. Por quê? Porque através da leitura, além da gente reforçar a nossa argumentação, conhecer novas palavras, ficar por dentro de novos argumentos, a gente conhece todo o universo fantástico da leitura, adquire mais conhecimento, fortalece as nossas linhas de pensamento para argumentar em diferentes temas que aparecem nas redações. Então a leitura, pessoal, é muito importante, muito importante. Uma recomendação do prof, uma dica aí de amigo: leiam os jornais, portais eletrônicos aí de notícias, os confiáveis, tá? Não vou fazer recomendações aqui porque cada um sabe o que procura para poder ler, mas o que eu digo é o seguinte: procurem portais de notícia que sejam neutros, que não pendam para politicismo e nem nada do tipo, um lugar que vocês realmente possam refinar a notícia. Por quê? Porque redação cobra muito atualidades. A gente não sabe qual vai ser o tema que vai ser exigido para você na sua redação. Então pode ser que de repente uma coisa que está acontecendo lá na Europa seja cobrada na sua redação a semana que vem. Não subestime as atualidades. Leiam e assistam os noticiários, porque é muito bom para a gente se inteirar e para a gente aumentar a nossa capacidade argumentativa também. Estudar, pessoal. Quando eu falo em estudar, está intimamente ligado aí a organizar e ler, né? O estudar que eu digo não é somente ver uma dica de vez em quando, não é somente comprar o curso e deixar o curso lá engavetado e você nunca abrir. Quando eu falo estudar, está intimamente ligado ao que eu falei anteriormente. É realmente sentar ali um tempo do seu dia, se dedicar para aquilo, entender. Se não entendeu, volta, assiste, pergunta. Os canais de dúvidas aqui, como assim, professor, o nosso WhatsApp. Mandem as dúvidas lá, a nossa equipe vai responder vocês. Não fiquem com dúvidas. Estudem e estudem mesmo. Não é meter migué não, porque metendo migué a gente não chega em lugar nenhum. Tem que sentar, tem que estudar. E por fim, pessoal, o treino, o tal do treinamento, ele é muito, mas muito importante para a sua redação. Você sabe por quê? Porque imagina só, aquele lance de treino é treino, jogo é jogo, ele é real. O que você faz no seu treino geralmente pode não ser aquilo que você vai fazer no seu jogo. Mas, pessoal, é muito mais fácil você prever o que pode acontecer de errado e se prevenir para que isso não aconteça do que você ficar parado ali na inércia achando que está tudo ok. E como que você faz isso? Pelo treino. É treinando, escrevendo as redações, escrevendo seus argumentos, elencando seus argumentos, que você vai treinar essa parte. Professor, eu não tenho muita noção
sobre coerência. Então vai treinar a sua coerência. Professor, eu tenho um pouco de dificuldade com palavras que eu não conheço. Então vai treinar suas palavras, vai fazer um texto de repente usando palavras com aquelas que você não está acostumado. Se desafie e treine bastante. Mas mais importante do que treinar, pessoal, é ter alguém para conseguir corrigir a redação de vocês, para conseguir abraçar vocês nesse sentido e te ajudar a entender os seus erros e o porquê de você ter cometido os seus erros. Bom, pessoal, aqui então nós encerramos essa aula nossa de redação aqui do Como Assim Professor. Nós estamos lançando o nosso curso de redação nas próximas semanas, ele vai estar disponível na plataforma Hotmart. Lá nós teremos mais aulas sobre esses temas que vocês viram aqui. Além do curso de redação, vocês terão disponibilizados os PDFs das aulas. Teremos uma última aula de tira dúvidas, que essa vai ser ao vivo. Eu vou estar com vocês para a gente conversar. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje, desse nosso vídeo. Vá devagar, se for com dúvida, volte. Se ainda persistir a dúvida, pergunte lá no Como Assim Professor. Visite a página no Instagram Como Assim Professor. Conheça os nossos livros digitais também, porque podem te ajudar a se comunicar e falar ainda melhor. E é isso. Pessoal, agradeço a atenção de todos vocês. Foi muito bom estar aqui nesse mais um encontro aqui com vocês no YouTube. E logo, logo, nós teremos mais vídeos gratuitos aqui no canal do Como Assim Professor para você. Beleza? Forte abraço, muito obrigado, até a próxima.